Mas essa rodada, se o Inter fizer a parte dele, né, vale salientar isso, né, porque o Inter tem que fazer a parte dele. Se ele fizer a parte dele, tem tudo para ser uma rodada boa para o Inter. Tá? Vamos lá aqui, ó. Cuiabá e Goiás, que nem eu comentei, o Goiás joga fora de casa. Mas o Goiás é um dos melhores mandantes, né? Vale lembrar isso. É que esse jogo Né? é no Mato Grosso. O Cuiabá joga em casa. Tá. Tá, É, entendi. Tu tá falando que o Cuiabá joga fora. Eu isso, tava isso. entendendo que era Goiás e Cuiabá. Não, o Cuiabá joga em Hum, casa. pode crer. Bahia e Fortaleza, aí é um duelo que é um clássico lá do Nordeste, né? O Bahia joga em casa também. Botafogo e Atlético que não diz muito ali sobre, né, a classificação do Inter. Corinthians e América, o Corinthians deve vencer o América jogando em casa. Inter e Santos, né? O Inter tem que fazer o papel de casa, não pode deixar de ganhar esse jogo do Santos de jeito nenhum. Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Cruzeiro também está ali naquela zona, né, perto do Internacional. O Atlético, né, joga em casa, então também é um jogo aí que é um clássico, né? Essa rodada tem vários clássicos. Flamengo e Vasco, e Curitiba e Palmeiras, mas o Curitiba eu acho que já foi. Ele, o América, aí não, né, já pode começar a planejar o time pro ano que vem. E Bragantino e Fluminense para fechar. Também não interfere muito na classificação do Inter. Mas, assim, dos adversários diretos, né? Vamos lá. O Corinthians deve vencer. O Bahia jogando em casa contra o Fortaleza, um jogo bem aberto, eu acho que tudo pode acontecer. O Cruzeiro jogando fora contra o Atlético. O Vasco fora contra o Flamengo. E o Santos jogando contra o Inter. E o Goiás fora contra o Cuiabá. Então, assim, se o Inter vencer, né, acredito que deve ser uma rodada boa para o Inter. Mas o Inter tem que vencer. E esse que é o grande problema. Dos últimos 15 jogos, o Inter venceu 2 no campeonato. Então, assim, diz muito sobre ser o pior ataque, sobre estar muito focado, né? Teve jogos ali que ele botou reserva, que ele quis focar na Libertadores, então ele deixou o Campeonato Brasileiro de mão, né, por um período. Então eu acho que agora o Inter tem que focar, não pode se descuidar. Esses jogos, né, que é confronto direto, o Inter tem que vencer, principalmente jogando em casa. O Inter já deixou muitos pontos em casa no campeonato. Perdeu para o Cuiabá, empatou com o Corinthians, perdeu para o Atlético Mineiro. Então, assim, em casa tem que fazer o papel de casa e tem que vencer. Outra, né, irmão, pra gente poder conversar a respeito, né? O Internacional focou nesse ano no campeonato possível, né? Beleza que a Libertadores, pra mim ainda, por mais que tenha estragado um pouco a Libertadores, porque é mais difícil tu não ir do que ir pra Libertadores. Por isso que o Internacional a 2 pontos do Z4, o Eduardo Cudê ainda mira vaga na Libertadores. Conseguindo estragar. O próximo campeonato que vão conseguir estragar é a Copa do Mundo, né? Que vai ser um esforço Ah, sim. mais para não ir do que ir. Agora com 48 clubes. Mas, seleções, né, no caso. Mas enfim, o Inter focou no campeonato que poderia ganhar esse ano, tendo em vista que no Brasileirão não ia conseguir fazer mais nada. Né? E ainda mais que, para mim, desde o primeiro turno, o Botafogo já é campeão. É muito difícil tirar o título do Botafogo, ainda mais agora que parece que aquela oscilação passou. Né? E é que nem que a gente estava comentando antes. A oscilação do Botafogo aconteceu quando os outros também estavam oscilando. Fluminense oscila, Grêmio oscilou muito, está ainda oscilando, né? A gente não sabe se agora tá no normal, infelizmente pode ser um normal para baixo, mas oscilou muito. O Bragantino veio numa crescente, mas só que antes não estava incomodando, está incomodando agora. Então, tipo, os times, né? E agora provavelmente o Flamengo incomode, né? Com o Tite já começou muito bem e dá para ver um estilo novo do Flamengo jogar, mas eu acho que já é muito tarde, tá? Sendo bem honesto. Então, o Internacional focou no campeonato que poderia ganhar, que era a Libertadores, que é o único campeonato que o Internacional tinha disputa, certo? Só que a gente sempre comentou, né? E se, né? E se der errado? E se for desclassificado? E aí, beleza, é um all-in, né? É um all-in que até 80 minutos 80 minutos do segundo jogo tava dando certo. Que o Internacional tava indo pra final, certo? Em 10 minutos o Internacional marcou bobeira. Mas focou no campeonato possível. E a partir do momento que o Internacional foca no campeonato possível, desfoca no resto. E o Internacional deixou muito.
ponto passar, muito ponto. Tanto que o Internacional hoje, mesmo falando de Libertadores, está a 2 pontos do Z4. O Internacional perdendo para o Santos amanhã às 4, né? Perdendo para o Santos e Vasco, Goiás, aqueles times mais de baixo ganhando, o Internacional pode entrar no Z4 hoje, né? Amanhã, né, no caso. Então, assim, a temporada do Inter é muito ruim, né? Se tu parar pra pensar, se tu olhar só no lado da Libertadores, foi ótimo, porque ninguém tava achando que o Internacional ia nem passar do River Plate e foi até a semifinal, jogando de igual para igual com o Fluminense. Mas só que o Internacional precisa jogar agora como uma final. O Inter ganhando o Grenal, soltaram os bastidores lá e o Eduardo Cudê fala: agora a gente precisa focar porque são 12 finais e a gente precisa mirar as 12 vitórias. Já perdeu uma, né? E parece que ainda não entenderam que o foco do Internacional nessa temporada, né, agora pelo menos, é escapar da parte de baixo, né? Que a gente precisa ser realista, não dá para sonhar toda hora, né, com a glória de ir para Libertadores, e o Internacional, se vai para Libertadores, vai para uma vaga de playoff, né? Como é que é o nome? Pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores. Então, assim, o Internacional precisa agora subir degraus. E o primeiro degrau é o quê? Escapar da zona de rebaixamento. E tem um confronto direto. Então são confrontos de 6 pontos. Porque o Santos também está no desespero. E o Santos parece que está jogando um pouco melhor agora com o Marcelo Fernandes, né, que é o técnico, que era interino e foi efetivado. E ele tinha uma boa base, né? Então ele foi efetivado, então parece que ele consegue também esse negócio de ser um mobilizador de vestiário também. Então o Santos está começando a jogar mais futebol do que estava jogando antes com Paulo Turra, com Diego Aguirre. Agora parece que com um técnico de menos expressão estão conseguindo jogar melhor, né? Então tá aparecendo mais futebol no Santos. E a tendência é que o Santos consiga escapar. Mas não dá para escapar diante do Internacional, que precisa de vitória e precisa convencer o seu torcedor, né? Precisa ainda mobilizar o torcedor, porque precisa, certo? Sim. A gente viu agora uma entrevista do Ronaldo falando que ele não tem a torcida dele. E se continuar assim, a tendência é que caia para a Série B. E agora, né, trazendo esse recorte, né, do Cruzeiro e trazendo pro Inter. O Inter agora tá fazendo promoção com sócio, parece que compra um ingresso, leva outro, alguma coisa do tipo para poder mobilizar para esse jogo, né? Para poder ter público. Porque se deixar do jeito que tá, a tendência é que nem tenha público. Então, precisa da torcida, porque o Internacional precisa vencer. Só que o jogo contra o Bahia não convence nem pouco, Carlos. O Internacional jogou muito mal. Kehler muito mal em campo. Eu não gostei muito da partida do Gabriel, por exemplo, né? Albert também, né? O Dalbert depois saiu um pouco lesionado até, né? Saiu com a coxa, aí tava com a mão na coxa, não tava conseguindo dobrar direito. Parece, tava com uma lesão séria ali. Mas não jogou bem também. O Luiz Adriano, cara, porra, eu gosto dele, cara, entendeu? Mas só que o cara não, ele não convence, não se ajuda, né, meu? Também é que nem que eu tô te falando. Teve uma bola açucarada pro Luiz Adriano, velho. E ele parece que tira o corpo do que ao invés de ir pra dentro do gol com a bola, entendeu? Tava na cara dele. Perde uns gols feitos, entendeu? O Pedro Henrique depois teve uma oportunidade também, né? Que eu vi que ele chuta um pouco pra cima, ele isola, porque daí eu tava vendo também o jogo das gurias e eu tava um pouco mais preocupado em ver o jogo das gurias, sendo bem honesto. Então, tipo, obviamente, né? Eu tava olhando as gurias aqui e na TV aqui no lado, né? Olhando também o jogo do Inter. Mas só que o Internacional tava jogando tão mal que não tava nem convencendo mais. E dá pra ver que o Internacional não tinha poder de reação, né? E eu vi que o Pedro Henrique acabou entrando, ele teve uma oportunidade e isolou a bola, né, Carlos? Então, assim, o Inter não está convencendo, né? Acho que é melhor dizendo assim, né? Não está convencendo. E a tendência é que no jogo contra o Santos
melhore a atuação, porque daí volta, né, os selecionáveis, né? Rocher, Valência, Arangues, Johnny, né? Então volte para poder reforçar ainda mais o Internacional, porque com desfalques, irmão, que nem que a gente tava falando agora, é muito limitado, meu. Então, só pegando o gancho ali que tu falou do Ronaldo do Cruzeiro. Cara, assim, ó, uma coisa que o presidente não pode querer, né, entrar em clima de guerra com a torcida, né? Sim. Ainda mais que a torcida do Cruzeiro tá apoiando o time, né? Então, assim, tu pode brigar com quem tu quiser, com dirigente não, com a imprensa, cara, com um monte de gente, mas não briga com a torcida. É a mesma coisa do Palmeiras. Cara, a torcida do Palmeiras, ela odeia a presidente. Então, assim, e ela dá entrevista dizendo, tipo, não tá nem aí, que se não fosse ela, o clube estaria brigando para não ser rebaixado. Quando ela assumiu, o time estava quebrado, não sei o que. Cara, não briga com a torcida, cara. Assim, ó, a torcida é o patrimônio do clube, né? É ela que faz o clube sobreviver, sabe? Conquistar título, porque se não é a renda que a torcida entrega ali todos os jogos, cara, o clube não seria nada, não seria ninguém. Ninguém ia comprar camisa, ninguém ia ir no estádio, sabe? Então, assim, tu pode brigar com muita gente, mas não briga com a torcida do teu time, sabe? Só queria deixar esse registro aí a respeito dessa entrevista que eu achei péssima do Ronaldo, né? Porque, cara, né, o não tá jogando nada, né? Não sei, todos os times, inclusive, que ele é presidente, aí o Valladolid também já caiu. Então, assim, ele tem que ficar um pouquinho mais, acho, de boca fechada e trabalhar um pouquinho mais.